os nossos olhos, curvar a nossa fronte, nós vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, soberano Senhor, nós entramos na sua presença agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já operou em nosso viver. E neste momento nós queremos suplicar a tua presença conosco, aonde quer que estejamos ao longo deste grande país, que o teu Espírito possa estar ao nosso lado e possa estar neste momento agora, ao abrirmos a tua palavra, possa estar falando à nossa mente e ao nosso coração. Abençoa, Senhor, este culto, aceita, porque nós oferecemos ele ao Senhor de coração, e permita que no final desta reunião, no final deste culto, nós possamos sair da sua presença melhores do que quando chegamos. Essas são as bênçãos que nós lhe pedimos, agradecidos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Daniel capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nesse tempo, se levantará Miguel. Queridos, Miguel, na profecia bíblica, sempre é o próprio Jesus. Eu sei que alguns têm dificuldade de aceitar que Miguel seja Jesus. Alguns preferem colocar Miguel como um dos anjos, mas não é possível. Se Miguel significa aquele que é igual a Deus, o único que é igual a Deus é Jesus Cristo. Nesse tempo se levantará Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo, como diz aí na sua Bíblia, haverá um tempo de angústia. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Queridos, o verso 1 por si só ele já é muito elucidativo, já seria possível fazermos um sermão só sobre isso. O que nós sabemos a respeito desse tempo de angústia? Nós sabemos que agora, no final dos tempos, e de alguma forma parece que nós estamos começando a viver este momento, no final dos tempos haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Você está reclamando de estar preso em casa por causa do coronavírus? Você está reclamando porque teve algum tipo de restrição financeira? Você está tendo algum tipo de dificuldade por causa de um vírus que, se você parar para pensar, é de baixa letalidade, um vírus para o qual é possível que ainda este ano alguma vacina seja criada e o assunto seja resolvido. Imagina quando coisas piores começarem a acontecer conosco. Eu costumo dizer que nós somos a geração Nutella. E quanto mais jovens somos, mais Nutella somos. Nós somos muito fracos. O ser humano hoje ele é muito débil. Os nossos antepassados, tudo que faziam, eles faziam na garra, faziam no muque, faziam pela força. Hoje, nós estamos acostumados a usar máquinas para absolutamente quase tudo. Dê uma enxada para um homem, e inclusive para muitos de nós que aqui estamos, e diz assim para esse homem: olha, passa o dia com essa enxada na mão, carpindo essa terra para poder arar essa terra, para que depois você faça uma roça aqui. Eu sei que tem alguns irmãos que têm experiência no assunto, mas muitos homens nos dias atuais não têm condições mais de fazer esse serviço, porque estamos todos muito mal acostumados. Agora, imagine aquilo que o futuro nos reserva. Imagina a angústia que o futuro nos reserva. Quando nós lemos o Espírito de Profecia, a origem dessa angústia, nós vemos assim que a primeira causa de angústia vai ser uma grande dúvida com relação à nossa salvação. Já pensou termos vivido uma vida cristã, estarmos aqui até o presente momento e agora nós temos dúvidas de nossa salvação? Será que Deus me perdoou? Será que o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar todos os meus pecados? Será que serei eu salvo? Então, eu sei que o tempo de angústia, pensando de uma forma mais espiritual, diz respeito a isso. Será que tem algum pecado que eu não confessei antes do fechamento da porta da graça? Então, a grande angústia é isso, mas eu também creio numa angústia que vai ser gerada pela ordem dos fatores do próprio mundo. Olha só, nós estamos vivendo um momento já de angústia, um momento de incerteza financeira, muitos estão perdendo seus empregos, muitos outros não estão recebendo salário algum. Tudo isso gera angústia.
Mas o que haverá agora no final dos tempos vai ser um como nunca houve antes. E é interessante notar que quando a Bíblia apresenta esse cenário de catástrofe, de angústia, ela apresenta Miguel e diz que Miguel fará o quê? É naquele tempo que o seu povo será salvo. Então, queridos, se as coisas começarem a ficar ruins demais, não se desespere e não se angustie, tá bom? Até agradeça, porque é importante que haja essa angústia para que o povo de Deus possa ser salvo. Então, naquele tempo será salvo o teu povo. Quem é que será salvo? O texto é muito claro. Somente aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Vocês sabem exatamente como funciona o livro da vida, né? O livro da vida é um livro de registros celestiais. Esse livro, nele são relatados ou são escritos o nome das pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal e que foram batizadas. Você é membro da igreja? Então o seu nome está escrito no livro da vida. Mas, pastor, igreja? As igrejas são compostas por homens tão falhos, pecadores. Será que Deus levaria isso em conta? Sim. Ele tanto levaria em conta que em Mateus 18 é dito que se a igreja retirar algum nome do livro, no céu o nome também é retirado. E aqui, querido, está um assunto sério que eu queria tratar com vocês neste momento. No dia em que você foi batizado e o seu nome foi escrito no livro da vida, a partir daquele momento, você não chegou no final de nada. Você chegou no começo. E você tem que levar a sua vida cristã de tal forma que o seu livro nunca seja removido do livro da vida. O que pode remover o seu nome do livro da vida? O seu nome pode ser removido por um pecado. De repente acontece algo com você, você faz algo do qual se arrepende e tudo mais, mas isso traz vergonha ao próprio sobre a igreja. A igreja vai lá numa reunião de comissão, vota a retirar o seu nome, leva o assunto para a igreja, que é a assembleia, e o seu nome é retirado do livro da vida. Quando isso acontece, você tem um período de 1 ano. Após isso, você precisa fazer planos de se rebatizar para que o seu nome possa ser escrito novamente no livro da vida. Mas o teu nome também pode sair do livro da vida porque você pecou também e fez uma carta. E nessa carta você solicitou para que tirasse o seu nome da igreja. Antes que a igreja tomasse uma atitude, uma medida contra o ocorrido, você vai lá, se adianta, se apressa, faz isso. E mesmo você fazendo isso, você também tem a responsabilidade, no menor tempo possível, fazer com que o seu nome seja registrado de volta no livro da vida. Parece uma coisa tão simples, né? Mas é preciso dizer isso. Também é possível que seu nome saia do livro da igreja porque você sumiu da igreja. Você passou mais de 6 meses sem frequentar a igreja onde você congrega e não pediu a sua carta para lugar algum, você já pode ser considerado um membro desaparecido. E o membro desaparecido é colocado numa listagem, mandado para toda a associação, e se não aparece em lugar nenhum a solicitação da sua carta, você, depois de 2 anos, é removido do rol de membros da igreja. Olha que interessante. Quantas coisas podem acontecer para que seu nome seja removido do livro da igreja? E a primeira dica que eu desejo te dar neste momento é que você seja responsável pela inscrição do seu nome no livro da vida. Batizado você já foi? Parabéns. Tem alguém nos ouvindo que não foi batizado nas águas ainda? Faça-o o mais rápido possível. O texto bíblico é claro. Naqueles dias, Miguel, após essa grande angústia, como nunca houve, naquele tempo será salvo o povo, todo aquele que está com o nome inscrito no livro da vida. Então a responsabilidade, querido, ela é sua. A responsabilidade não é da igreja. E aqui vai um pedido que eu desejo fazer a você. Você que já faz muito tempo que não vai na sua igreja de origem, de vez em quando liga lá para o ancião, liga para o pastor e fala, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, frequentando a igreja de tal lugar, não tirem meu nome daí. Essa responsabilidade é nossa, viu? Fabiana está dizendo assim que logo mais ela será batizada e terá o nome inscrito no livro da vida. Amém, Fabiana? Assim que voltarem os cultos, a gente enche aquele tanque, bota água para dar uma mornada e enfiamos você lá dentro e seguramos você lá embaixo pelo menos 5 segundos para garantir que seus pecados serão todos exterminados e você terá uma nova vida em Cristo. Fica tranquila, a gente tira você de lá
antes de você morrer. Morre só a velha criatura, tá bom? Então, queridos, é interessante notarmos, o texto bíblico é bastante claro. O texto bíblico continua no verso 2, agora dizendo assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu gosto muito desse verso de Daniel, porque ele deixa claro que não são todos os que ressuscitam. Em João, causa lá uma confusão, dando a entender que todos ressuscitam. Daniel diz assim, olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, acontece, por ocasião da salvação e retorno de Cristo, acontece a grande ressurreição. A ressurreição de todos os salvos. Nós estaremos novamente com os nossos amados. Lembre-se, por favor, bebezinhos que morreram, crianças pequenas que morreram, a salvação delas está atrelada à salvação dos pais, especificamente a salvação da mãe. Se a mãe for salva no momento da ressurreição da mãe, ou no momento em que a mãe é glorificada e Cristo volta, esse bebezinho é devolvido nos braços dessa mãe para que ela termine de criá-lo no céu. Muito lindo isto, né? Nós teremos de volta todos os nossos amados, inclusive os bebezinhos que morreram aí ao longo das eras. Um bebê não tem condições de ser salvo ou não ser salvo porque ele não pode aceitar ou não aceitar Jesus como Salvador. Mas será levado em conta, como diz Ellen White, a decisão materna. E nós teremos lá no céu muitas crianças correndo pelo céu. Não que nasceram lá, crianças que subiram logo após a sua morte. E isso vai ser uma bênção para nós lá no céu. O versículo 3 diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Querido, se você reparar bem nesse verso, esse verso tem várias informações guardadas nele. Diz aqui que os sábios resplandecerão como o fulgor dos céus. O sol, por exemplo, é lindo, né? E os sábios, eles vão resplandecer como o céu. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui, queridos, eu diria que a sabedoria está atrelada a conduzir pessoas à justiça. O que é sabedoria? Nós sabemos o que é inteligência, né? Inteligência é tirar boas notas, ter conhecimento. Inteligência é você ter uma capacidade intelectual bacana, que você consiga memorizar coisas, guardar informações. Sabedoria não é isso. Sabedoria é você saber se portar diante da inteligência que você possui. E eu costumo dizer, e esse verso deixa isso claro, que pessoas sábias, elas sabem exatamente o que fazer com a inteligência espiritual que Deus concede a elas. Elas não guardam para si, elas dividem essa sabedoria e conduzem muitos à justiça. Como é que nós conduzimos pessoas à justiça? Conduzindo pessoas a Cristo Jesus, para que essas pessoas possam aceitá-los, se render a Ele e também ter o nome delas escrito no livro da vida. E aqui, queridos, nem precisava dizer, vou só chover no molhado, é importante que eu e vocês sejamos envolvidos nesta missão. Eu estou feliz. Ontem era perto da meia-noite, alguém me procurou para que eu começasse um novo estudo bíblico. E a pessoa me disse assim, pastor, eu quero fazer o estudo porque quando terminar toda essa história de pandemia, eu quero descer as águas do batismo. Estou feliz por isso. É alguém que já esteve algumas vezes lá na Vila Buarque. Então, nós temos que estar envolvidos neste processo, e todos nós temos que estar conduzindo homens e mulheres à justiça, Cristo Jesus. Agora, Daniel, nesse contexto de visão, não está compreendendo o que está acontecendo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Daniel não está compreendendo do que é que Deus está falando, e ele recebe a ordem de que ele deve guardar as palavras, deve selar quer dizer fechar, deve selar
o livro até o tempo do fim. Que tempo que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo no tempo do fim. Esse livro, essas profecias de Daniel e de Apocalipse, são exatamente para nós. Então eu... Encontrei isso na internet. Então eu, verso 5, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio e outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Queridos, essa é a grande questão que nós temos em nossas vidas. Quando é que se cumprirão essas maravilhas? Quando é que o fim vai chegar? Quando é que Cristo vai voltar? Quando é que nós vamos ver um ponto final sendo colocado na história do pecado, da maldade? Quando é? Não é a grande... Quanto você pagaria para saber essa resposta? Acredito que todos nós pagaríamos e não seria pouco, não é verdade? Essa resposta é verso 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus. E jurou por todo aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Queridos, aqui em Daniel 12, 7, eu tenho a mesma profecia que aparece diversas vezes em Apocalipse. O período de sofrimento, o período de sacrilégio do povo de Deus é 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso equivale a 1260 dias, que se equivale automaticamente a 1260 anos. É o período profético que vai desde o começo, quando a Igreja Católica Apostólica Romana começa a matar todo aquele que se coloca ao lado da Bíblia e contrário às suas doutrinas, e termina no ano de 1798, o ano em que Berthier, um general de Napoleão Bonaparte, sequestra o Papa e não o mata. E o mundo fica sem Papa durante muito tempo, tirando toda a autoridade de Roma. E esse período dos 1260 anos, ele foi um período muito cruel, porque você percebe a forma como os cristãos foram perseguidos, a forma como eles foram judiados, homens e mulheres e crianças sendo queimados vivos. Nós paramos para pensar naquela morte de valdenses, quando mandaram colocar fogo na porta da caverna e eles morreram todos lá dentro asfixiados, sem ar para respirar. Algo semelhante ao que aconteceu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E nós paramos para pensar como alguém pode ser tão maldoso ao ponto de fazer algo assim, né? Assim foi no passado e nós corremos o risco de que assim volte a ser no futuro. Voltará a haver um tempo de perseguição como nunca houve antes também. Aí você diz assim, mas será, pastor? Nós vivemos um tempo onde só se fala em direitos humanos, onde se fala em liberdade de expressão. Sim, vai ser assim enquanto Deus permitir. Quando as pragas estiverem caindo, quando a destruição estiver vindo, as pessoas não terão paciência, porque elas vão dizer assim, olha, estou sendo acometido com essas pragas, com esses Que sofrimentos, saco. calamidades, por culpa de um grupo de pessoas estúpidas que não estão dispostas a fazerem a vontade de Deus. Essas pessoas não querem guardar os 10 mandamentos. E interessante é que essas pessoas são as que estão guardando, mas estão sendo acusadas exatamente de não estarem guardando a lei de Deus, por não estarem santificando o domingo. E aí saiu o edito de morte, para que essas pessoas sejam perseguidas, presas e mortas. E nós estamos preparados para isso, será? Será que nós estamos prontos para enfrentarmos situações nessa direção? Ou será que nós, a geração Nutella, que nem conseguimos pegar uma enxada e carpir uma roça num dia, teríamos condições de fugir e nos prepararmos? Eu não sei, queridos, às vezes a impressão que eu tenho é que tudo que está acontecendo no presente, tudo isso está nos preparando para um futuro. Você entende o que eu estou falando? Eu creio que tudo que está acontecendo no nosso presente
é um preparo para o futuro que em breve virá. E é nessa direção que eu tenho crido, que eu tenho apostado. Versículo 8 diz assim: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, quando será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Deixa claro mais uma vez: todo esse capítulo 12 de Daniel diz respeito ao final dos tempos, diz respeito ao final de tudo. E é incrível, né? Como nós somos abençoados por termos a Bíblia. Nós que temos a Bíblia sabemos como que as coisas vão acontecer nesse próximo futuro. Nós estamos nos preparando, nós somos sabedores. Agora, só saber não é suficiente. É importante estar se preparando mesmo. No verso 10 diz assim: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, eles procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. E aí? A qual dos grupos nós pertencemos? Nós pertencemos ao grupo dos sábios que estão entendendo, ou nós pertencemos ao grupo dos perversos que continuam praticando a perversidade e não conseguem compreender? Esse me parece ser o grande ponto do capítulo 12 de Daniel, quando nós paramos para pensar no nosso presente. Olha que interessante, os justos aqui, eles são justos por quê? O verso diz para a gente, olha: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Aonde é que nós conseguimos essas bênçãos para as nossas vidas? Aonde nós podemos ser purificados, embranquecidos e provados? Eu não sei se para você está claro, mas para mim é claro. É no sangue de Cristo. É só no sangue de Cristo que nós somos purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, aqueles que estão fazendo errado, nada entendem, nada compreendem. Verso 11. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ó, aqui uma outra profecia. Essa profecia ocorre concomitantemente com a profecia anterior dos 1260 anos. Agora eu tenho aqui uma profecia de 1290 anos. E o verso 12 diz assim: Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim do dia te levantarás para receber a tua herança. Querido, se você prestou bem atenção, nós temos 3 profecias. São 3 datas diferentes. E aqui eu quero chamar a sua atenção, tá bom? Você sabe arregalar o olho, não sabe? Como que arregala um olho? Você sabe. Agora é a hora de arregalar o ouvido, tá? Agora dá um jeito aí e arregala o ouvido. Você já ouviu falar de Deep Web? Já? O que é Deep Web? Alguém me responde. Vamos ver se alguém É a pode... internet do mal. Ó, o Anderson foi paulatino aí, internet do mal. Tá certo, é do mal mesmo. Uma outra resposta ainda. Quem mais pode me ajudar? O que é Deep Web? É um sistema de internet que não está acessível do modo convencional como o Google. Tem coisas ruins, como o Anderson falou, mas também tem coisas lá que a gente não consegue acessar, mas não necessariamente são do mal. Tem coisas boas na Deep Web também. Perfeito. Só que não está acessível. É como se estivesse guardado ou escondido. Não são todos que têm acesso. Alguém com uma outra resposta? Eu vou falar hoje para vocês sobre... Tem alguém falando aí que é onde se vende coisas proibidas.
também se vende coisas assim, proibidas, tem crimes, tem pedofilia, tem pornografia. Eu nem sei como que faz para entrar, nunca entrei, mas eu sei que nós sabemos que existe. Queridos, eu quero Não falar entra para não, vocês senão aqui, a à luz Polícia Federal pode bater na sua porta, viu? Como? Fala de E não novo. acesse, e não acesse não, porque a Polícia Federal pode bater na porta. Perfeito. Perfeito. Mas olha só que interessante. Hoje eu quero falar para vocês sobre o Deep Adventismo. Existe isso, pastor? Existe. E nós estamos com o assunto em voga no momento. O que seria o Deep Adventismo? São adventistas que começam a pregar e ensinar doutrinas que não são adventistas, e muito menos bíblicas. Para vocês terem uma ideia, há um senhor que ainda se intitula pastor, embora tenha perdido a credencial dele de pastor no Brasil, que quando estuda Daniel 12, sabe o que ele diz? Ele consegue dizer a data da volta de Cristo. Ele é incrível, não é bom esse cara? Ele é bom demais, mas ele não é bíblico e nem é adventista. Ele, se for adventista, ele faz parte do Deep Adventismo. Ele pega essas profecias aqui, faz algumas contas malucas e diz que sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Queridos, quando é que Jesus vai voltar? Eu sei que todos vocês sabem. Qual é o dia e qual é a hora da volta de Jesus? Alguém me responde aí. Na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Só que eu quero uma resposta exata, Pedro. Eu queria uma resposta Quando o mais exata. evangelho for pregado aos quatro cantos do mundo, quando todos tiverem a notícia de quem é Jesus. Quando ele for pregado nos quatro cantos do mundo, todos tiveram conhecimento. José, a sua resposta, assim como a do Pedro, estão certas. Só que eu queria saber o dia e a hora. Não sabemos. A hora? Não sabemos. O dia, não sei. Pastor, o dia e a hora, nem Jesus Cristo sabe. De acordo com a palavra de Deus, Deus não revelou o dia e a hora que Jesus vai vir ao mundo. Perfeito, Francisco, obrigado. Olha lá em Mateus 24, diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, Ninguém sabe. ninguém sabe. Pastor, Ellen White diz que teve uma visão em que Deus revelou para ela o dia e a hora, mas que quando ela passou a visão, ela não lembrou mais. Ela se esqueceu, né? Essa visão, ele é bem interessante, essa visão. Na verdade, está relatado no livro Primeiros Escritos. Isso. E é interessante que, na verdade, não é que Deus disse para ela o dia e a hora. Não, não é isso. Ela viu o dia e a hora. Isso, ela teve uma visão em que ela enxerga a volta de Cristo. Quando nós dizemos assim que Ellen White sabia, nós vamos estar incorrendo em um erro teológico. Não é exatamente que ela sabia o dia e a hora. Ela vivenciou esse momento numa visão. Pastor, você lê o livro primeiro, ela mesmo declara que ela não sabia, né? Isso. É isso mesmo. Pastor, então, quando você lê os primeiros escritos, esse é o ponto. Queridos, então, por favor, com os ouvidos ainda regalados. Tomar cuidado. Emília, obrigado, Emília, pela resposta. Obrigado pela Mari. A Ana Cláudia participou lá também. Pastor. Ninguém sabe. Pastor? Se nem Jesus sabe, quem quer falar? Eu, a Lídia. Lídia, por favor. Na verdade, os primeiros escritos, a visão que ela teve é como se ela estivesse participando de tudo e ela vê a hora e o dia. E não que ela saiba a hora e o dia. Ela passa, ela vê tudo o que acontece e ela vê, e tanto é que ela declara que ela vê como que muitos estavam tão perto e desistiram. Eles estavam um pé à porta e desistiram. Então, assim, ela vê a chegada ao céu e vê como que é. E não que ela sabe a hora. A interpretação tem que ser essa. Que ela teve a visão do tempo dos fins, quando Jesus voltaria e viu todo esse processo. Ela teve essa visão e ela declara toda essa visão no livro. Lídia, perfeito. A sua colocação tá no ponto aí.
Nunca Deus revelou a Ellen White o dia e a hora, porque se nem Jesus sabia, Deus não seria justo em dizer para ela. Então, ela nunca soube. Ellen White, ao longo do seu ministério, nunca marcou uma data para a volta de Cristo. E aí, quando eu falo em Deep Adventismo, eu tenho que dizer para vocês que, nesse processo, as pessoas estão marcando datas, as pessoas estão confundindo todas as coisas, as pessoas estão ou colocando Ellen White como numa posição que ela nunca almejou estar, colocando talvez ela até mesmo acima da Bíblia, dizendo que os escritos e a revelação dela é mais importante do que a Bíblia. Outros estão colocando os escritos e a revelação dela como algo de valor nenhum, algo de importância alguma. Nesse tempo, queridos, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E essa sabedoria diz respeito a compreendermos o momento em que nós estamos vivendo e sabermos nos posicionar diante deste momento. Nós não estamos vivendo num tempo em que dá para ser piolho, porque o piolho, ele anda pela cabeça dos outros. O piolho acredita no que os outros dizem. É chegado o tempo de nós conhecermos a palavra pelos nossos próprios olhos, estudando bastante, buscando com sinceridade, buscando com oração. Nós temos que estar nessa fase da história cristã agora, porque muitos têm se levantado. Ainda ontem eu estava lendo um material cujo objetivo era tentar encontrar falhas na pessoa da Ellen White e encontrar falhas nas suas profecias. Eu vou dizer para você, olha, sem medo de errar, Ellen White foi uma profetisa levantada por Deus, ela foi inspirada, ela foi iluminada, ela foi usada por Deus. Algumas das suas profecias têm o cumprimento e o valor exato ali no momento em que ela está vivendo, não podem ser aplicadas jamais nos nossos dias de hoje. Eu poderia até falar sobre isso com mais calma numa outra hora, e vou deixar para um outro momento, porque o nosso tempo hoje não nos permite. E nós precisamos ter essa sabedoria, ter esse equilíbrio, sabe? Então, nós não podemos nem colocá-la acima das Escrituras e muito menos abaixo das Escrituras. Deixa eu dar um exemplo. Eu acho que eu comecei a falar, eu preciso dar um exemplo. Nos dias de Ellen White que ela disse, em tom de conselho, que não é bom que negros se casassem com brancos. Aí a gente lê isso hoje e a gente fala, meu Deus, parece que a mulher era racista. Não, não é que ela era racista. É que nos dias em que ela viveu, você tinha uma calçada da rua para os negros, uma calçada da rua para os brancos, eles não se misturavam. E quando eles vinham a ter um filho juntos, essa criança não era aceita nem na calçada dos negros, nem na calçada dos brancos. E eu não conheço nenhuma rua que tem 3 calçadas. Entende? É uma coisa muito simples. Eu estou usando uma ilustração assim, muito simples. E aí as pessoas usam talvez esses textos dela sobre relacionamento de negros com brancos, hoje, fora desse contexto, e aí dá um tom, não, parece que ela era racista, ela preferia os brancos aos negros. Não, de forma alguma, ela nunca foi racista, mas com relação ao casamento de pessoas de raças diferentes naquele tempo, era o que ela deveria dizer. Então nós precisamos, nessa hora, queridos, buscarmos esse conhecimento direto da fonte. É preciso que você seja um conhecedor profundo da Bíblia, é preciso que você seja um leitor assíduo do Espírito de Profecia, para que você não ouça aquilo que outras pessoas estão dizendo e faça agora como piolho indo pela cabeça dos outros. Não faz muito tempo eu soube de alguns adventistas que decidiram deixar de ser adventistas porque, através desse deep adventismo, descobriram coisas maravilhosas. Não tem nada de maravilhoso aí. O que nós temos é a Bíblia Sagrada. O que nós temos é a inspiração. O que nós temos é a iluminação. O que nós temos é o que está revelado. Não tem nada além disso. E nós precisamos ficar, nesta hora, mais do que nunca, atentos. Porque o inimigo tem o poder de se transformar, se preciso for, em anjo de luz e enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então, nesta hora, a nossa atenção precisa ser redobrada, a nossa busca por conhecimento. Então, essa profecia das 1.260 anos, a outra profecia dos 1.290 dias, e a outra profecia dos 1.335 dias, são todas profecias concomitantes, todas elas acontecem ao mesmo tempo, e o que elas apontam?
aqui aponta o ano de 1844, que é o ano em que Deus, de alguma forma, suscita um povo através do milerismo, e esse povo se torna o povo remanescente de Deus, que volta a abraçar a lei do Senhor, que volta a abraçar a palavra do Senhor, que volta a abraçar a fé do Senhor, a graça do Senhor. E esse povo meio que completa o serviço maravilhoso que Lutero e outros fizeram lá em 1500, quando houve o início do protestantismo. É como se o protestantismo iniciasse lá por volta de 1500, mas ele só se concluísse em 1844, que é quando Deus levanta agora um povo que mostra a necessidade e a importância de que você volte a Deus de uma forma plena, de uma forma completa. E sabe o que o texto diz diversas vezes? Em diversos momentos o texto fala de sabedoria. Sabe o que eu quero pedir por mim e por você no final deste culto? Eu quero pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê entendimento desse tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos mais esperar que outros estudem, mastiguem e tragam para nós. É chegado o tempo que nós precisamos ir pessoalmente buscar na origem, buscar na fonte e clamar a Deus por sabedoria e por misericórdia, para que nenhum de nós venhamos a ficar de fora naquele grande dia. Agora é o tempo de nós restaurarmos o altar da família. Agora é o tempo de nós estarmos orando mais em família, estudando mais a Bíblia em família, estudando mais as profecias em família, porque hoje nós estamos mais perto da volta de Cristo do que todos aqueles que viveram antes de nós. E todos os que viveram antes de nós acreditavam que Cristo pudesse voltar nos dias deles. E viveram se preparando para isso. Nosso propósito tem que ser o mesmo. Então, que Deus possa nos cobrir com essa sabedoria. Que Deus possa nos agraciar com essa busca de conhecimento pela palavra dele, pelas coisas que ele tem reservadas para nós. E o texto termina de uma forma que você poderia dizer assim, nossa, pastor, que desânimo me deu agora. Mas não tem desânimo nenhum nisso. Lá no verso 13, eu vou ler de novo. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Aqui é dito a Daniel. Pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Dentre nós que estamos aqui, olha, somos 41 famílias participando deste momento. Eu não sei quantos de nós estaremos vivos até o fim. Muitos de nós descansaremos antes da volta de Cristo. E aqueles que descansarem, fiquem tranquilos, pois se levantarão para receber a sua herança. Essa é a promessa da palavra de Deus. Que o nosso bom Deus possa cobrir a mim e a você com as bênçãos, com o conhecimento, com a sabedoria e com a decisão de fazermos a vontade dele. Nós vamos, neste momento, cantar um hino. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar fácil aqui. Nós vamos cantar um hino e logo depois que nós cantarmos este hino, nós vamos orar. O nosso culto hoje passou um pouquinho do tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito obrigado por você ter participado conosco. O nosso próximo encontro será quarta-feira. Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos, às 20 horas, para mais um estudo da Palavra de Deus. Faça planos de estar conosco, tá bom? Olha aqui, eu não estou conseguindo. Eu acho que vou fazer como ontem, eu vou colocar só a música, tá bom? É um hino bem conhecido. Pronto. É um hino conhecido, cante conosco, tá bom?
uniremos nossa voz. Nos prantos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Vamos olhar para os céus e acertemos Deus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, viemos, eis-nos prontos, pararemos para o lar. Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Nós vamos olhar para os céus e acertemos Deus de paz, amor e luz. Amém? Três coisas Se que você só quem puder tem agora, feche os olhos para nós terminarmos com uma oração. Maravilhoso Deus, soberano Senhor, obrigado por aquilo que aprendemos juntos na sua palavra neste sábado. Que nós possamos estar buscando a sabedoria do alto, que nós possamos estar buscando o conhecimento no Senhor, para estarmos preparados para os dias que se aproximam de nós. Somos cientes dessa grande angústia como nunca houve antes, somos cientes da salvação reservada para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e nesta hora nós suplicamos ao Senhor, olha para nós com misericórdia e completa em nossas vidas o que falta, para que nenhum de nós fiquemos de fora daquele grande dia e daquela grande salvação que o Senhor tem reservado para todos nós. Perdoa os nossos pecados, continua nos guiando na tua vontade. É tudo o que nós te pedimos. Agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por este momento que vocês nos permitiram